Prontinho. Vamos lá. Bom dia a todos os alunos, né? Então, hoje eu e a Lucinéia, que é a responsável pela central de estágio aqui da faculdade, nós vamos preparar um vídeo para vocês explicativo sobre o estágio. A gente vai falar sobre estágio não obrigatório e nós vamos falar sobre estágio obrigatório. São dois momentos importantes aí na vida acadêmica dos alunos, né? Existe bastante dúvida referente a qualquer processo de estágio, sendo ele obrigatório ou não obrigatório. Então, a gente vai montar essa explicação hoje para que vocês possam se orientar, né, entender os processos e, mesmo assim, ainda surgindo alguma dúvida, vocês podem procurar o coordenador de vocês, né, responsável pelo curso, ou a Lucinéia lá na central de estágio. Todos estão tranquilos para sanar todas as dúvidas de vocês. Então, essa explicação hoje, professora Ana Flávia, estou responsável para fazer essa dinâmica, mas eu estou aqui representando todos os coordenadores, tá, da Faculdade Anhanguera de Taubaté, que tem na sua ementa curricular o estágio obrigatório em formato online, né? Alguns cursos não têm esse formato, então hoje a gente está aqui explicando só sobre o formato online. Então, se enquadram nesse formato o curso de arquitetura, os cursos de engenharia, ciência da computação, educação física, direito, tá? Os outros cursos que são da área da saúde têm uma outra particularidade, e aí o estágio é em um outro formato, e certamente o coordenador já alinhou com os seus alunos esse formato. Então, hoje estamos nós aqui do estágio obrigatório online, fazendo essa orientação para todos vocês. Combinei, então, com a Lucinéia que a gente vai fazer de tal forma. Nós vamos começar primeiro explicando sobre o estágio não obrigatório e depois a gente entra com a explicação do estágio obrigatório. Né, Lu? Isso, bom dia, tudo bem com todos? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto por telefone como presencialmente, tá bom? Então, vamos lá. Tá. Deixa eu só arrumar nossa tela. Eu já comecei a compartilhar, daqui a pouco eu compartilho a imagem. Então é isso, Lu. Então, vamos bater esse papo e explicar para eles como é que vai. Eu acho que você podia começar falando do estágio não obrigatório. Certo. O estágio, não obrigatório, ele funciona de qual maneira? O aluno, né, entra em contato com a central de estágio, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou presencialmente, né? Ele vem até aqui, eu envio o documento do estágio, do termo de compromisso, e esse aluno precisa preencher, tá? Esse preenchimento dele é tudo digitalmente, a única coisa que é a caneta é a assinatura. Esse documento, quando ele se trata de documento de estágio não obrigatório, por lei, ele precisa, né, ter a bolsa auxílio, o auxílio transporte e a pólice de seguro contra acidentes, né, do aluno. Sem esses 3 itens, a faculdade não pode assinar o documento. O aluno ele tem que estar matriculado. Tem alguns cursos, né, que o aluno tem o semestre para poder estar fazendo o estágio não obrigatório. E o estágio obrigatório, o estágio não obrigatório, ele não serve para estágio obrigatório, porque o estágio ele não é retroativo, mas o aluno ele pode usar o termo de não obrigatório para atividades complementares. Tá bom? E daí o termo de compromisso e o termo de convênio, quando se trata de estágio não obrigatório, ele não é obrigatório o aluno trazer, tá? Só o termo de compromisso mesmo. Daí, no estágio não obrigatório, o aluno pode fazer até 2 anos de estágio da mesma empresa, desde que ele esteja matriculado e fazendo o curso ainda. Tem mais alguma dúvida, será, professora? Do estágio não obrigatório? Eu acho que esse é o processo, né? Que você e nós sempre orientamos nossos alunos, e eu acho que é importante frisar para o aluno
que mesmo ele não estando em período de estágio, assim, obrigatório no currículo, quando ele consegue um estágio não obrigatório, isso é importante para o aprendizado profissional, é importante para a carreira, além de validar atividades complementares, também ele pode, no currículo dele, reforçar como atividade de experiência, né? Já durante o período letivo, esse aluno já cumpriu o estágio como experiência. Então, eu acho que o estágio não obrigatório, o aluno também só tem a ganhar no sentido de qualificação profissional, né? Sim, sim. Então, Lu, eu acho assim, quais são os cursos que a gente acaba percebendo, né? Que busca muito o estágio não obrigatório, os cursos da área de ADM, que eu acho que não entra na grade do aluno por enquanto, o estágio obrigatório, e os alunos sempre têm, e é uma área que tem bastante vaga, né, para estágio. Contábeis, publicidade e propaganda, né? São cursos que não é obrigatório o aluno fazer estágio em momento algum, mas tem muita oferta. Não faltam vagas, pedagogia. Isso, então, assim, é importante o aluno saber que ele tem essa possibilidade, que ele tem esse vínculo, esse apoio da faculdade. A gente também tem o canal Conecta, né, que faz também todo esse trabalho aí de conexão, não é mesmo, com os alunos. Então, que é gratuito, que o aluno pode estar entrando, né? E então eles ficam bem amparados, assim, nessa parte também. Então, assim, o aluno, vocês, alunos, né, vocês têm uma dinâmica, assim, E eu acho que também é o mais corriqueiro, essa história de, nossa, eu tenho que fazer porque vale nota, faz parte da minha disciplina, não sei o quê. O estágio obrigatório, ele não vai computar nota para vocês no sentido acadêmico, nada disso. Mas é o que eu com a Lucinéia a gente apontou. É importante, agrega muito no conhecimento de vocês. Então, o aluno que gosta de ser dinâmico dessa forma, conseguiu uma vaga e na minha grade não tem estágio, a faculdade ampara no sentido assim, de documentar, de colocar assim, a responsabilidade no sentido de, olha, ele é nosso aluno e ele está matriculado e ele pode sim concorrer a essa vaga de estágio. E aí, responsável pelo estágio, como se fosse o amparo trabalhista, vamos dizer assim, quando o estágio não é obrigatório, quem fica com essa responsabilidade é a empresa. Então, ela que vai ter o seguro, ela que vai ter todas como é que eu falo, Lu? A responsabilidade, né, sobre o aluno, sobre a contratação. Isso, vai ter toda a responsabilidade, é isso mesmo. Então, eu acho que para estágio não obrigatório, acho que está bem esclarecido para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho do estágio obrigatório. Então, assim, ó, o estágio obrigatório são para os cursos que têm na sua grade curricular um semestre direcionado para que o aluno cumpra X carga horária de estágio obrigatório. E ele entra como uma disciplina para o aluno. Se o aluno eu não consegui estágio, eu não fiz, eu posso fazer de novo? Pode. Só que se você pôr na grade e não fizer, você é reprovado e vai ter que pagar pelo estágio novamente. Então, a gente tem dois caminhos. No momento do ajuste de horário, eu não consegui estágio, não vou correr atrás de estágio esse semestre, tem que falar com o seu coordenador para que o coordenador possa tirar o estágio da sua grade e colocar outras disciplinas no lugar, porque geralmente é mais de uma, porque a carga horária do estágio é sempre alta, ou não, está no meu momento de estágio e eu preciso cumprir. Então, vale naquele momento que o estágio entrou. Então, a gente está falando hoje, a nossa realidade hoje é para o semestre de 2022/1, que é esse semestre que a gente entrou, que vai de janeiro até junho.
Dentro desse semestre, né, nós começamos as aulas em 3 de março. Então, a partir do dia 3 de março até final de junho, é o período que vocês podem cumprir o estágio obrigatório. Ah, mas o estágio obrigatório entrou agora e eu fiz estágio semestre passado. Posso validar? Não. O estágio é validado no período que ele entrou, no período acadêmico estudado. Então, agora a gente está falando do período de 2022, que começa agora as aulas em março e vai até junho, tá bom? A Lucinéia preparou para a gente aqui um material, eu vou compartilhar, e conforme as lâminas forem passando, a gente vai explicando para vocês entenderem. Lu, tá dando para ver a minha tela? Sim, tá dando sim. Tá bom. Então eu vou passar a palavra para você, você vai explicando aí para os alunos, conforme que você queira que eu vá passando, você vai me solicitando, tá bom? Tá bom, professora. Pode passar, professora. Tá? O estágio curricular obrigatório, o estágio supervisionado obrigatório, contempla as atividades integradoras dos conteúdos abordados ao longo do curso. Isso que quer dizer, que a professora falou, que ele é uma disciplina. Então, se o aluno ele não cumprir no semestre que está na grade, o aluno ele é reprovado. Exemplo, o aluno ele pode estar para se formar, né, no último ano, mas ele não cumpriu a disciplina. Ele vai ter que cursar mais um semestre, né? Ele não vai só fazer, ele vai fazer só a disciplina estágio, mas ele vai estar cursando um semestre todo, tá? Mas isso é quando o aluno coloca na grade a disciplina estágio, tá? Então é muito importante, desde que o aluno coloque essa disciplina no ajuste de horário, ele cumpra esse estágio, tá? Professora, pode passar, por favor. Os documentos, o convênio que significa, né, os documentos necessários, é o convênio entre a empresa concedente e a faculdade em Anguera. Isso quer dizer que o aluno aceita, a empresa aceita receber o aluno dentro da empresa, daí tem as normas tudo certinho. O que costuma ocorrer o aluno às vezes coloca no termo de convênio o prazo, vamos supor, que ele vai cumprir o estágio de 3 meses. Chega no outro ano, o aluno vai ter que fazer esse convênio novamente. Então, eu acho importante o aluno colocar um prazo de 12 meses, porque daí vale para o semestre todo, não fica só naquele período, e às vezes alguém da empresa, alguém da faculdade, do mesmo curso, vai fazer na mesma empresa, e porque vai ser um estágio no outro período, então cada período tem que trazer um convênio diferente, o mesmo convênio da empresa, mas ficar trazendo várias vezes o mesmo convênio. Então, o importante é fazer no prazo de 1 ano, 2 anos, que é melhor para a empresa e para os alunos, né? O segundo documento é o termo de compromisso e o plano de atividades. Se o aluno ele não fazer o termo de compromisso e o plano de atividades, ele não consegue fazer os outros documentos, porque não vai abrir o campo para o aluno postar. Então, o aluno tem que fazer o termo de compromisso, todo documento é digitado, daí no caso de estágio obrigatório, é a faculdade quem paga a apólice de seguro, diferente do estágio não obrigatório, e daí tem que ser tudo preenchido certinho, a carga horária tem que ser correta, vamos supor, se o aluno for cobrir 160 horas, tem que ser a 160 horas. Se for carga horária a menos ou a mais, o aluno ele é reprovado, tá? Então, o aluno não pode falar, eu vou cobrir o estágio 6 meses, e ultrapassar a 400 horas, sendo que a disciplina são 160 horas. Não pode, tá? Tem que ser o que está ali na carga horária do aluno mesmo. O aluno ele pode fazer no máximo até 6 horas por dia. Então, isso quer dizer, o aluno ele está fazendo o estágio não obrigatório. E agora ele chegou no período de estágio obrigatório. Ele não pode fazer 12 horas de estágio, tá? 6 em um, ou de repente 4 em outro, não. Tem que ser 6 horas de estágio. Então, daí o que ele pode fazer? Ele tem uma declaração, ele leva a declaração na empresa falando que do período X ao período X, ele vai cumprir o estágio obrigatório e vai ser isentado do estágio não obrigatório, para não dar um problema para a empresa futuramente, tá? Porque o aluno, por lei, ele não pode ultrapassar essas 6 horas, ele não pode estar fazendo 2 estágios de 6 horas em lugares diferentes ou cumprindo 4 horas em um e 4 horas em outro. Não pode, tá? Esse primeiro documento o aluno tem que entregar e postar ele em abril. Ele é o primeiro documento. O tema de compromisso, o exemplo, o aluno ele vai começar o estágio hoje, dia 18, e terminar dia 18 de abril. O termo de compromisso, o aluno ele pode postar o termo assim que ele estiver pronto, com todas as assinaturas.
O documento segundo, que é a ficha de acompanhamento, o aluno só posta quando ele terminar o estágio. Tá? Então, o aluno ele terminou o termo de compromisso. Vou fazer a minha ficha de acompanhamento e já vou postar. Não pode, porque ele é reprovado, porque a ficha de acompanhamento é como se fosse todos os dias que ele vai, uma lista de presença. Hoje eu vou. Daí o que que a matriz entende? Mas o estágio não acabou, vai acabar 18 de abril, como que ele já colocou na lista de presença que ele vai estar lá? Tá? Então, o aluno é automaticamente reprovado. Não pode postar a ficha antes de terminar. É Daí, tipo, ô Lu, é como se fosse o cartão de ponto dele, né? Todo isso, dia ele tá lá, ele cumpre aquele dia e registra a atividade que fez naquele isso. dia, né? Isso mesmo. Então, por isso que esse documento, a ficha, não pode ser postada antes, porque já aconteceu do caso da matriz reprovar o aluno por causa disso. É, daí as assinaturas, né, é do supervisor de campo, do aluno, tem que ter os carimbos tudo certinho. Se o documento pedir o carimbo da concedente, tem que ter o carimbo da empresa mesmo, só no caso do autônomo, que é o carimbo do autônomo. Mas se pedir ali concedente, é a empresa. Tem outro também, outro tipo de documento que é para o aluno que já trabalha na empresa com a carteira registrada, né? O aluno que ele trabalha já na empresa e vai cumprir o estágio dele dentro da empresa, ele tem que fazer a declaração de efetivo. Esse documento ele solicita comigo aqui na faculdade. O plano de atividades tem que fazer também. E a cópia da carteira de trabalho, a parte da foto, de trás da foto e a parte da contratação. Mesmo ele entregando esse documento de efetivo, com esses documentos que comprovam que ele está na empresa, ele tem que fazer ainda a ficha de acompanhamento e o relatório final, tá? Ele não fica isento desses documentos. Daí o próximo documento é o relatório de estágio. O que eu sugiro para os alunos também, eles não deixarem para o último dia, porque o tutor online é quem avalia, né? O aluno traz na central de estágio, eu e os coordenadores, a gente olha o documento, né? Vê se tem algum erro, mas quem vai avaliar é o tutor online. Então, ele tem 7 dias para avaliar. Então, quanto antes o aluno postar, o aluno consegue ainda estar corrigindo. Agora, se for no último dia, daí não tem mais como corrigir, tá? Tem alguma coisa mais para acrescentar, professora? Ligando meu microfone aqui. Eu acho que é isso mesmo. E aí, o que, que o aluno precisa ficar atento, né? Vamos falar então, a Lucinéia está explicando os processos dinâmicos, assim, a logística de como isso funciona entre a empresa e a faculdade. A minha parte é explicar para vocês como isso funciona academicamente, tá bom? Então, veja só, vocês têm um termo de compromisso para postar, tem um prazo, tem que colher todas as assinaturas, vocês têm que levar na central de estágio para conferir, para a gente poder assinar, conferir e assinar, e aí vocês vão escanear esse documento, vão transformar o arquivo em PDF para postar. E aí, o que, que precisa ficar atento? O termo de compromisso, a ficha de frequência, né, que é a primeira e a segunda etapa, vocês postam em PDF. Já o relatório final tem que ser em Word, tá? Então, e o relatório final, ele é extenso, ele é quase que um artigo que vocês estão escrevendo. Ele tem um formato que já é pré-definido para vocês e vocês vão alimentando ali com a experiência de estágio que vocês tiverem. Então, isso é importante ficar registrado. Outra coisa, né? A gente está falando aqui de vários cursos que tem essa dinâmica do estágio não obrigatório, o estágio obrigatório, desculpa. Então, vejam bem, eu represento aqui hoje os cursos de arquitetura, engenharia civil e elétrica. A gente tem o curso de Educa, Direito, as outras engenharias, né, que é do coordenador Arthur. Cada cada profissão, né, cada curso tem o seu supervisor de campo determinado. Então, assim, qualquer profissional da empresa pode assinar como supervisor de campo? Não. Então, vamos lá. Na arquitetura, quem pode assinar o estágio como supervisor de campo? Ou arquiteto ou engenheiro civil. Na engenharia civil e elétrica, o engenheiro civil ou o engenheiro elétrico. Então, é direcionado. Nas engenharias
de mecânica, engenheiro mecânico, produção, engenheiro de produção, tá? De ciência da computação, tem que ser um cientista da computação. Na de educa, tem que ser um educador físico, tá bom? Na área de pedagogia, tem que ser licenciado na área, né, acadêmica de pedagogia. Na área de direito, tem que ser o advogado, tá bom, gente? Tem que ser dessa forma. E aí, como a Lucinéia já explicou, vocês podem conseguir o estágio ou numa empresa. Se for numa empresa, vocês vão ter o campo concedente, que é a empresa que vai estar responsável, lá no final ela vai carimbar e assinar, e mesmo assim tem que ter o supervisor de campo dentro da área que você está trabalhando, que tem que ser um engenheiro, um arquiteto, um advogado, ok? Para assinar. Se eu vou fazer o estágio com um profissional autônomo, eu vou preencher no documento só o item autônomo. E aí ele é o seu supervisor de campo e o seu concedente. Ele assina nos dois lugares. Eu acho que é isso, né, Lu? Que a gente tinha que falar sobre Isso. esse slide. Professora, e também assim que os alunos não podem confundir, quando, né, que a senhora falou lá no princípio, que é o estágio online no AVA. Isso não quer dizer que o estágio seja online, que o aluno não precise ir no campo. É os documentos, né, que estão lá no AVA, que o aluno tem que postar online, mas ele precisa ir no campo de estágio, fazer esse Isso. estágio. Perfeito. E é por isso, gente, que quando a disciplina estágio entra para vocês, ela entra como presencial. Ah, ela é presencial, eu vou ter aula nesse dia? Não, você não vai ter aula. Por que o estágio é considerado uma disciplina presencial? Porque vocês precisam ir no campo de estágio, cumprir a carga horária de no máximo 6 horas por dia. Ok? E qual que é o processo acadêmico? A documentação. Vocês cumprem o estágio presencial, documentam tudo isso, leva para a gente conferir e assinar e posta para o tutor avaliar. Esse é o processo. Bem lembrado, Lu. Sim. Quer passar outro slide, Vamos lá. professor, por favor? O aluno, né, como ele está no estágio obrigatório, quem paga o seguro contra acidentes é a faculdade. Então, o aluno tem que colocar esse número na seguradora e o aluno só começar a ir no campo de estágio, fazer o estágio, quando ele está com os documentos prontos, já trouxe na faculdade, já está tudo assinado, por causa do seguro de vida. Então, a MetLife continua o mesmo do semestre passado e o mesmo número de apólice, que é 15255. Tá bom? Então é muito importante o aluno estar segurado antes de ir para campo de estágio. Perfeito. Vamos lá. Daí a jornada de estágio não deve ultrapassar 6 horas diárias e 30 semanais. Então, como eu falei, o estágio ele não é online. Então, o aluno está fazendo estágio não obrigatório de 6 horas e achar, então, vou fazer meu estágio obrigatório online. Não, não existe isso. O aluno ele é reprovado, tá? Então, ele tem que deixar, se não é o mesmo estágio que ele tem que cumprir, ele tem que deixar o estágio dele, né? Se caso ele não conseguir cumprir dentro da empresa, para cumprir o estágio dele é obrigatório, porque quando o aluno ele faz a matrícula, ele compra o curso, ele já tem a noção que ele tem um estágio para cumprir. Então, ele vai ter que cumprir esse estágio para conseguir a conclusão do curso dele, né? Perfeito. E aí, gente, a gente colocou aqui a regra do estágio. Então, o aluno ele tem que não pode ultrapassar 6 horas diárias de estágio ou 30 horas semanais. E aí, como que eu sei quantas horas de estágio eu preciso cumprir? Quando você coloca na grade, já lá no seu portal, diz a carga horária do estágio. Onde você vê isso? Vai lá em meu curso, disciplinas, aí vai aparecer toda a grade curricular de vocês, tem lá o estágio curricular obrigatório, e aí supervisionado. E aí na frente tem a carga horária correspondente que vocês devem cumprir. Ah, não achei, não sei como eu vejo no meu portal, vocês podem reportar ao coordenador de vocês, porque cada curso tem a sua especificação de carga horária de estágio. Tem curso que faz um único semestre, tem curso que faz 2, tem curso que faz 3. Então, depende de cada curso, tá bom? Então, é importante, assim, vocês saberem que a regra é essa. Vocês não podem ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais. E a quantidade de carga horária dá para ver no portal ou falar direto com o seu coordenador.
Vou passar, Lu. Tá bom, professora. Esses são os dados da instituição, né, que é a Faculdade Educacional Participações, o número do CNPJ, o telefone da faculdade, o endereço, o diretor continua o mesmo, o professor Ron de Nascimento Gonçalves, ele é o diretor-geral da faculdade, então na parte do representante não vai o nome do coordenador, vai o nome do diretor da unidade. É só Perfeito. na parte da assinatura, a parte final, que daí é com o coordenador do curso, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Como a professora Ana Flávia falou, né, dos modelos como tem que ser postado, o termo de compromisso e a ficha de acompanhamento, ele tem que ser postado no formato de PDF, não pode ser outro formato. O relatório final tem que ser no formato doc, né, em Word, editável também. Se o aluno postar esse documento, relatório final em PDF, ele é reprovado. Então, assim, alguns alunos ele vem à faculdade e pede para a gente estar abrindo o chamado. O chamado a gente consegue abrir, mas só que se o aluno ele tem um manual que está explicando tudo, como tem que ser feito, né? E o aluno faz errado, não é simples para a gente estar abrindo o chamado, tá? Porque a gente tem que justificar esse chamado. Então, a gente abrindo, às vezes o aluno vem, não, mas abre. Não, daí o aluno acaba sendo reprovado e não é culpa da faculdade, né? Porque está tudo ali explicadinho no manual. E o aluno acaba fazendo errado, às vezes, por uma falta de atenção, né? Então, é muito importante o aluno ele estar lendo o manual, vendo quem pode assinar o documento, igual a professora Ana Flávia falou, arquitetura é arquiteto e engenheiro civil. Se for outro curso, um pedagogo, um psicólogo, não pode? Não é validado. Tem que ser a pessoa, né, do mesma área para estar assinando o documento. Professora, a senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Aí eu acho assim, ó, a Lu apontou uma coisa muito importante, gente. Todas as disciplinas que aparecem para vocês no portal, e agora, para quem está em estágio obrigatório, ela entra como uma disciplina, tem o manual do aluno, tem o manual da disciplina. O manual da disciplina fala dos prazos, fala dos formatos, fala da pontuação de cada etapa. Então, veja bem, cada etapa dessas, de termo de compromisso, de plano de atividades, fichas de acompanhamento, relatório final, são as três principais etapas, tá bom? O termo de compromisso e plano de atividades, quando você posta dentro do período correto, assinado, carimbado, tudo direitinho no formato PDF, ele valida 2.000 pontos na disciplina. Aí você vai para a segunda etapa, que é a ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo. Ela também tem prazo determinado, é a segunda etapa, formato PDF, também vale 2.000 pontos. Então, até aí vocês já, se fizeram tudo certinho, vocês já têm 4.000 pontos na disciplina. Qual é a média para passar na disciplina? 6.000 pontos, ok? E aí, quanto que vai valer o relatório final em formato Word? O relatório final vale 6.000 pontos. O relatório final não precisa ser entregue na central de estágio, nem precisa colher assinatura nem de ninguém. Vocês vão fazer o relatório final baseado na experiência que vocês tiveram durante o estágio e vão postar em formato Word. Vale 6.000 pontos. Somando aí 10.000 pontos, que vai virar a média 10. Então, gente, como a Lucinéia falou, reprovar no estágio é só se vocês não se informarem. E a gente hoje está fazendo essa dinâmica exatamente para explicar tudo para vocês antes que os prazos comecem. Vocês têm o manual na mão, vocês podem ter ajuda do tutor se vocês postam tudo dentro do prazo, prazo de correção. Se não postar de última hora, o tutor, se tiver qualquer coisinha errada, o tutor dá uma devolutiva para vocês, mas tem um prazo. Para vocês terem devolutiva do tutor, tem que ser no mínimo 8 dias de antecedência do prazo final. Se eu postar lá com 7 dias, 6, 5, ou falta 3 horinhas para vencer, 5 minutos para vencer o prazo, tiver alguma coisa errada, vocês já vão tirar 0. Então, é importante se preparar. É uma disciplina normal. Vocês precisam cumprir o estágio e fazer a parte acadêmica desse estágio para que vocês sejam aprovados e fiquem tranquilos nesse momento, tá bom? Certo. Outra também, professora, o que tem também que acontece é o aluno vem entregar o documento de estágio e fala, mas a minha empresa ou o meu, se é autônomo, né, quem é autônomo que está supervisionando o meu estágio, ele não tem carimbo. Vai ter que fazer um carimbo.
tem que ter o Exato, carimbo, exato. né? Porque Eu assim, também. pode Ah, falar, desculpa, desculpa, Lu. professora. Não, pode falar. Eu também falo muito isso para o aluno. Ah, eles falam, ah, mas ele não tem o carimbo. Gente, você está fazendo estágio nesse momento. O mínimo que o aluno pode fazer, então, é falar: você pode me passar os seus dados e o seu número do conselho? Eu vou lá e mando fazer um carimbo. Manda fazer um carimbinho e dá de presente para o seu supervisor de campo. Né? Um carimbo não custa caro e vocês precisam disso. Então, isso não é desculpa para dizer que eu vou postar sem o carimbo. Postou sem o carimbo, vai ser barrado, não vai ser aceito, né, Lu? Isso mesmo. Às vezes o aluno fala, porque semestre passado o tal aluno postou e não foi. Cada estágio é um supervisor diferente. Se ali no manual e se no documento pede um carimbo, precisa ter esse carimbo. Como a professora falou, então dê de presente, porque o pessoal já está dando campo de estágio, né? Faça o carimbo. Mas a gente tem que, tudo que pede, não pode estar faltando nenhum item para o aluno ser aprovado. Exatamente. Vamos lá. Canal Conecta. Então, a gente vai falar um pouquinho do Canal Conecta para vocês, que como nós coordenadores também sempre falando para vocês quando a gente está em sala de aula, fazendo ambientação, para nós é um grande meio de trabalho para vocês. Acho que é um ganho que só os alunos da Anhanguera, né, só os alunos da empresa podem participar. A gente faz muitos convênios, então é como se fosse a plataforma Cato, né, onde vocês colocam para a empregabilidade. Então, aproveitem enquanto vocês são nossos alunos, se inscrevam nesse canal, porque é um canal de empregabilidade, não só de estágio. E a Lu vai explicar um pouquinho para vocês, desculpa, Lu, sobre o canal Conecta, né, Lu? Isso, que é um canal de empregabilidade totalmente gratuito, tanto para a empresa, tanto para o aluno. Eles podem estar se inscrevendo, tem que fazer o currículo dele, sempre estar atualizando ali lá dentro. O que acontece também é que, às vezes, a empresa manda vagas para mim e eu percebo que os alunos não estão se inscrevendo, não estão acessando. Tá? Entrou vaga de educação física, pedagogia, administração, a gente tem que ficar enviando para o aluno, a empresa às vezes fica assim, insistindo, nossa, mas me manda currículo, eu entro, não tem aluno inscrito. Então, e o aluno acontece de vir aqui e falar, nossa, eu não consigo vaga de estágio. Mas o aluno ele precisa estar acessando toda semana, se puder todos os dias, porque lá sempre tem vaga. Nós temos vários alunos empregados, tem professores que trabalham em outras empresas também, que indicam vagas. Vocês têm que perceber que dentro da sala de aula vocês estão em network, o comportamento de vocês, porque o professor está avaliando o comportamento. Assim que ele perceber uma vaga, ele vai indicar um aluno, né? Tanto dentro do Conecta, ou falar para mim, porque também as empresas entram em contato comigo e falam: você não tem aluno para me indicar? Daí eu vou direto no coordenador do curso, lá, qual aluno eu posso indicar? Então, ali dentro, vocês têm que perceber que já é um trabalho dentro da sala de aula, já é um network, né? Já é um passo para o mercado de trabalho. Exatamente, e isso é muito importante, assim, o papel nosso, tanto dos coordenadores quanto da central de estágio, da direção, é mostrar, a gente leva isso para as empresas, a gente leva isso para os profissionais autônomos e fala, olha, a gente tem esse canal de empregabilidade, cadastra lá a sua empresa, cadastra lá o seu escritório, que a gente faz com que o aluno, ele entre também, e assim, só que vocês precisam se conectar. Então, como é que eu acesso o canal Conecta? É pelo próprio portal do aluno. Tem lá, quando vocês entram, lá onde tem secretaria, meu curso, estudar novo, tem lá canal Conecta. Vocês vão acessar. Gente, é incrível o canal Conecta no sentido assim, vocês têm teste de personalidade para fazer lá, até é muito legal, vocês já conseguem se autoconhecer. Só que para a empresa, e vocês vão preenchendo as etapas, é como os dados do currículo, vocês vão alimentando. Só que para a empresa enxergar o currículo de vocês, vocês precisam, no mínimo, preencher 90% dessas perguntas, né? Alimentar 90% ali do seu cadastro. Quem alimenta 90%, alimenta 100%. Então, preencham 100% do cadastro, deixem vocês ali e vocês vão começar. Só que assim, como é que eu sei que tem vaga no Conecta? Tem que acessar. Sim. Vocês não vão receber lembrete, porque ele está vinculado ao seu portal. Acessou o portal, puxa, eu estou precisando de um emprego.
eu não estou em momento de estágio, mas eu estou querendo ver vaga de emprego para me ajudar no orçamento. A gente oferece vaga de emprego, né? As empresas, elas entram para oferecer. Ah, preciso do estágio agora. Entra lá que vai ter vaga de estágios, a gente está sempre alimentando. E a Lucinéia apontou um ponto muito importante. Tem muitas empresas que até mesmo elas se cadastram no canal Conecta, mas elas vêm até a gente perguntar: você tem um aluno interessante para indicar? Então, gente, é isso, se empenhem, suguem os seus professores, mostrem que vocês estão ali a fim mesmo de ser um bom profissional a partir do conhecimento acadêmico, porque eu sempre digo assim, a faculdade é um momento diferenciado da vida acadêmica de vocês, né? É diferente do ensino médio fundamental. É o momento que vocês decidiram a profissão que vocês querem, vocês estão ali. Cada vez que vocês passam na catraca da faculdade, vocês estão ali correndo atrás de um futuro profissional. E a gente está ali para oferecer tudo que é de melhor para que vocês agreguem nesse futuro profissional. Então, eu acho que a conversa nossa de hoje é para isso, para orientar como é que o estágio funciona e falar aí de tudo que a gente está oferecendo em relação à central de estágio, né? Quais são esses Sim. caminhos que a gente tem para oferecer para É vocês. verdade. Professora, só acrescentando para os alunos, do professor Marcos, que era aluno daqui da faculdade, e hoje tem 2 ou 3 escritórios de arquitetura, né? E ele Isso, oferece vagas para diversos alunos cumprir o estágio obrigatório, tem alunos trabalhando com ele. Então, para mim, ele é um grande exemplo assim, de aluno, que hoje é professor aqui na unidade. Né? isso, e ele tem muito orgulho, ele sempre fala disso, né? Porque ele foi nosso aluno, se formou em 2019, a faculdade, né? A escolha dele de fazer o curso de arquitetura, no caso, isso para qualquer curso. Ele disse que mudou a vida dele, mas ele foi um aluno, sempre um aluno participativo, curioso. Ele estava em tudo que a gente propunha dentro da faculdade, ele se envolvia, e hoje ele está aí. Ele tem os escritórios dele de arquitetura, ele emprega os nossos alunos como estagiário, tem aluno que já é funcionário dele. Então, assim, ele é para nós, ele é um grande modelo, né? De Sim. que ser um bom aluno ativo e correr atrás da profissão vai dar certo, né, Lu? Vai. E sim, não importa a idade que a pessoa tiver, a pessoa precisa estudar, precisa realizar seus sonhos, né? Nem que ele Isso. tenha 18 anos, nem que ele tenha 70 anos, como tem uma aluna de psicologia, ele realiza o sonho. O que é importante é estudar, porque conhecimento ninguém tira. A única coisa que ninguém tira, né? E hoje Exatamente. tem muita facilidade para o aluno estar estudando. Exatamente. E a gente está aqui para isso também, né? Para ajudar. Esse é o nosso papel, né, Lu? Dentro da faculdade, ajudar esses alunos aí a terem um futuro profissional, né? E eu acho que caiu o áudio da Lu. Mas, gente, ó. Então, a gente encerra a explicação da central de estágio, mas. Deixa eu voltar para minha telinha aqui, ó. Mas, o que eu quero compartilhar com vocês agora? Lu, você voltou? Ainda não. Então eu vou seguindo, daqui a pouco, Lu, a hora que você conseguir voltar, você dá um oizinho. O que eu quero mostrar para vocês agora, para quem está fazendo o estágio obrigatório, é o portal, tá bom? Então, vocês vão acessar o portal do aluno, eu não acesso como portal do aluno, mas a minha página do AVA é muito parecida com a página de vocês. Então, quando vocês entram no AVA, quem está em estágio obrigatório, é nessa primeira parte aqui que vai aparecer uma das disciplinas escrito estágio curricular obrigatório. Eu vou filtrar aqui o estágio para eu mostrar para vocês aonde estão os documentos. Deixa eu achar aqui. Estágio. Ó, eu vou entrar no de engenharia civil, mas ele é padrão para todos os cursos, tá bom? Então, eu vou entrar aqui na disciplina estágio curricular supervisionado. A página de vocês é essa daqui, tá bom? Então, tá vendo, gente, que a primeira coisa é a apresentação. Como você vai visualizar seu feedback? Então, quando a gente clica aqui, o tutor, ele explica exatamente como é que, quando vocês postam
as etapas, como é que você vai ver o feedback detalhado desse tutor. Só vai ter feedback para correção o aluno que postar no mínimo 8 dias antes do prazo final. Senão, ele só vai ter o feedback da nota dada, ok? Manual da disciplina, ó, tá aqui em cima. Abril, vocês vão ver tudo, explicação sobre estágio, campo, quem pode assinar, os prazos, as notas, tudo direitinho. Então, pessoal, vocês precisam o quê? Vocês precisam acessar item a item, aí vai lá em apresentação, clicou em apresentação, é lá, como visualizar meu feedback. Daí, ó, primeira etapa, termo de compromisso e plano de atividades. Clicou, olha aqui, modelinho do documento para o download. Clicou aqui, vocês vão fazer o download do documento, ó, já tá fazendo, tá vendo? Olha lá, clique no link para fazer o download. Esse é o documento onde vocês vão inserir as orientações que estão nos slides que a gente colocou. As orientações dos dados institucionais, padrão para todo mundo, os dados do seguro, né, o número do seguro, e aí vocês vão ter o campo empresa concedente. Se você for fazer o estágio numa empresa, você vai pôr os dados da empresa. Se você for fazer e não vai preencher o autônomo. Ah, não, eu vou fazer com um profissional autônomo. Então, você vai preencher os dados do profissional autônomo e não preenche os dados da concedente, tá bom? Fez o termo de compromisso e plano de atividades, dentro do prazo vocês vão postar. Depois, a avaliação, que é aquele checklist lá que vocês vão fazer, tá vendo? A ficha de acompanhamento. Tem o modelo do documento e tem aqui o espaço para vocês postarem, né? Então, lá, imprima, preencha de acordo, aqui está explicando, ó, esse prazo vai até 3 de junho. Vamos ver o lado do termo de compromisso, que é a primeira etapa. Qual que é o nosso prazo? Vamos ver aqui, ó, o termo de compromisso é até 18 de abril. Vocês têm, então, mais de um mês ainda para preencher. Aí, depois, a etapa relatório final. Vamos ver? Também tem o modelo e ainda não está liberado, tá vendo? Ainda não está liberado para postar nada, mas vamos ver se tem um prazo aqui final do relatório final já liberado. Vamos ver. Até 14 de junho vocês podem postar o relatório final. Então, gente, assim, tá tudo dentro do prazo, é só vocês se organizarem. Gente, plano de trabalho. Plano de trabalho é o plano COVID, mas a gente já voltou presencialmente, então vocês precisam cumprir o estágio, tá? Não vai ser válido, isso já foi passado na nossa reunião, não será aceito mais o relatório, o trabalho via plano COVID, porque a gente já não está mais em pandemia, né? Nós estamos agora em processo de cuidado, todo mundo vacinado, então, para todo mundo que está em processo de estágio, tem que cumprir as 3 etapas, presencialmente e postar a documentação via portal do aluno, tá bom? Eu acho, pessoal, que basicamente é isso que a gente precisava explicar para vocês. Lu, tá de volta? Gente, eu acho que deve ter tido algum probleminha de conexão com a Lucinéia, lá da Central de Estágio. Eu tô em casa, ela tá lá na faculdade, mas espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Então, eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vou disponibilizar esse material para todos os coordenadores, para todos os representantes, e espero, assim, assistam, tá? Não deu nem uma horinha de vídeo, então assistam, preencham, façam todo o passo a passo orientado, mas qualquer dúvida, todos os coordenadores e a Lucinéia da Central de Estágio também está disponível. Lembrando que cada coordenador tem o seu horário de trabalho, a Lucinéia também tem o seu horário de trabalho, então nós atendemos e respondemos as questões dentro do nosso horário de trabalho previsto na instituição, tá bom? Pessoal, beijão grande,
Se informem, façam todos o passo a passo orientado, ok? Qualquer dúvida, procure a gente, que a gente ainda sana aí o que for preciso para vocês. Desejo um bom final de semana para todos, tá bom? Fiquem com Deus e a gente fica aí à disposição sempre. Um abração, até mais. Até mais. Deu para escutar? Deu para escutar, Eu vou entrou na hora certa. no final. Isso, Lu, quer falar alguma coisa? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Como a professora falou, a gente atende dentro do horário de trabalho, né? E lembrando que o WhatsApp nós atendemos, mas é por ordem, né? De ordem de chegada. Isso, Então, a gente recebe. ordem de mensagem, Isso. E a gente. gente recebe muito WhatsApp por dia, muito WhatsApp, então às vezes a gente não consegue responder mesmo, tá? Mas o aluno, ele tem um e-mail que ele pode mandar, ele pode estar vindo pessoalmente, porque tudo já voltou presencial, tá? A gente estamos aqui para atender todos e sanar todas as dúvidas. Isso mesmo. Lu, obrigada, Eu que agradeço. agradeço. Acho que esse formato que a gente criou vai ajudar bastante aí a dinâmica, né? Sim, E obrigada mesmo por você ter topado. eu que agradeço. Tá bom, querida. Bom trabalho, viu? Bom final de Obrigada. semana. Igualmente. E a gente tá por aqui. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.